trazendo uma luz para o caso Lucilene de Porto Ferreira. Atenção, este vídeo é baseado em processos na justiça. Esse vídeo foi feito em parte com voz robótica. Para facilitar meu trabalho, eu vou explicar tudo primeiro, depois coloco as imagens para que se comprove tudo o que foi aqui falado. As imagens com fundo azul são meus comentários ou títulos dos assuntos, para serem melhor encontrados no site Jus Brasil, com os links aqui na descrição. Para facilitar o entendimento, as imagens com fundo branco ou preto são as cópias do que consta nos processos da justiça no site Jus Brasil. Destaque com letras vermelhas nas frases muito importantes. Pessoal, este vídeo será uma continuação do vídeo publicado em 15 de setembro de 2020 aqui no canal, chamado Lucilene Vanderlei e a fraude na Porto Ave. Nele eu falo sobre toda a fraude que ajudou a acabar com esta empresa. Para entender melhor o vídeo, veja os anteriores, especialmente os relacionados a Porto Aves. Eu cito 6 funcionários espertinhos, que entraram na justiça contra a empresa com processos trabalhistas, não no Fórum de Porto Ferreira como vários funcionários humildes fizeram, mas no Fórum de São Paulo, justamente para que outros funcionários não tivessem conhecimento dessas ações. Mas no vídeo eu falo apenas sobre 5 funcionários de propósito, pois eu queria dedicar um vídeo inteiro ao sexto espertinho, ou seja, ao gerente Vanderlei Menezes, tudo o que Vanderlei praticou enquanto era gerente dessa empresa. O Vanderlei tinha um cargo importante aqui na empresa, de gerente administrativo. Então todas as principais decisões eram tomadas por ele. Em primeiro vou falar sobre a vinda de Vanderlei para Porto Ferreira para a repórter Liliane. O Vanderlei contou que chegou a Porto Ferreira no ano de 2010. Vejam o vídeo. Voltamos à cidade de Porto Ferreira para explicar como Vanderlei veio parar aqui. Vanderlei chegou aqui na cidade de Porto Ferreira em 2010. No entanto, para a justiça, declarou que iniciou na empresa em 1 de janeiro de 2009. Ninguém inicia trabalho em feriado de Ano Novo, como se verá adiante. Isso fez parte da fraude que Vanderlei cometeu para enganar a justiça. Alegou data de demissão no dia 2 de maio de 2012 e mentiu. Os sócios da Porto Aves, Gilberto e Aires, não moravam em Porto Ferreira, em si em Goiás. Então Vanderlei era o diretor administrativo, o responsável por todo o registro de funcionários, dar baixas em carteiras de trabalho, demissão e admissão. Ninguém mais fazia este tipo de serviço. Ele era o gerente geral. Era Vanderlei quem admitia e demitia funcionários. Todos os 6 funcionários entraram na justiça com comprovantes de salário alterados e endereço falso, a fim de conseguirem vantagens e indenizações a que não tinham direito, como a data de saída de todos, o dia 2 de maio de 2012, foi adulterada pelo motivo de que continuaram a trabalhar na empresa. A data de início provavelmente foi alterada também para que se conseguisse uma indenização maior, como se pode perceber no caso do processo em que Vanderlei foi inserido em. Os funcionários privilegiados, ou seja, dos mais altos cargos, sabiam que a empresa Porto Aves estava com indisponibilidade de bens desde 22 de setembro de 2011, e a Rio Verde, prestadora de serviços, tinha encerrado suas atividades junto à Jusesp em 22 de março de 2012. E, no entanto, os funcionários humildes da empresa não tinham ciência desse fato e continuavam a trabalhar sem saber do futuro sombrio que lhes aguardava. Enquanto trabalhavam duramente, toda a fraude estava sendo montada. Toda a fraude foi feita com o consentimento dos sócios da empresa Porto Aves e Rio Verde, que era quem contratava os funcionários para Porto Aves. Isso segundo apurou o Ministério Público, e com ciência dos advogados William e Lídia. Os 6 pertenciam aos cargos mais altos. A turminha da diretoria então tentou se dar bem, só que o juiz de São Paulo percebeu a fraude e acabou com a festinha deles. Em 2014 houve o acidente com a amônia,
e a empresa foi interditada. Iniciou-se também uma investigação no Ministério do Trabalho sobre a fraude, e neste mesmo ano de 2014 foi instaurado o procedimento apurando-se que o advogado William Ambar, e provavelmente a doutora Lídia Tomazella era essa talvez parente da sócia Márcia, sabiam da fraude que ocorria, e mesmo assim deram entrada nos processos trabalhistas dos investigados. Em 2016 sai a sentença final sobre a fraude condenando os réus. O réu Vanderlei não comparece às audiências, e não é localizado. Em 3 de agosto de 2015, um grupo de 8 homens encapuzados invade a Porto Aves. Os seguranças são rendidos, não roubam nada e colocam fogo na empresa. O incêndio demora 6 horas para ser apagado, obtendo assim provavelmente o êxito que pretendiam, que era a destruição de provas da fraude, que ali foi feita. Além dos sócios Gilberto e Aires, como já citei, havia as sócias Sandra e Márcia Luciana Pereira Tomazella, cujo marido, segundo consta, era Ronaldo Tomazella. A irmã de Ronaldo Tomazella é uma das 6 pessoas que entraram com processo em São Paulo. Quando a empresa em processo de falência foi processada pelos credores com Ronaldo, foram encontrados 15 veículos numa fazenda em Laranjal, Paulista. Pela imagem dá para perceber que Vanderlei era muito amiguinho do marido da sócia Márcia. Temos que lembrar que muitos funcionários humildes entraram com pedidos de indenização, porque ficaram sem receber salários e verbas rescisórias, mas a empresa alegava que não tinha bens para saldar estas dívidas. O que foi constatado é que houve desvio de bens justamente para não pagar esses funcionários e os credores. E a mentira de Vanderlei fica evidente e provada. Ele não deixou de trabalhar na Porto Aves em 2012, pois em 20 de janeiro de 2014 ele era ainda funcionário e gerente, quando houve o acidente com a amônia, aqui já retratado em vídeo do dia 10 de agosto de 2020. Apenas o senhor José Aguinaldo, citado anteriormente, foi reconhecido como não participante do conluio, apesar de ter sido dado entrada com processo em seu nome, talvez sem o seu conhecimento. A empresa na qual Vanderlei conseguiu um trabalho assim que chegou a São Paulo, hoje está desativada. Fica na beira da rodovia que dá acesso a Porto Ferreira.